Uma mulher fala a verdade. Muito obrigado. Nós estamos aqui a falar com o historiador, doutor Martinho Jamba Ganga. Ele é secretário provincial do Simprof, investigador. O homem andou já aí no Chipindo, Caluquembes, essas áreas todas, olha lá nos Cuvangos, quando Cuvangos investigando. É um homem que não gosta de ficar sentado. Doutor Martinho, uma outra pergunta tem mesmo a ver também com as nossas mulheres, nossas irmãs, nossas manas. Nós casamos-las, brincamos com elas, tudo muito bem, mas quando atinge um determinado cargo, um determinado patamar, e cai na cilada da arrogância, torna-se pior que uma víbora. Isso tem acontecido, até inclusive o marido em casa passa a ser já um trapo e prontos. Para não falarmos daquilo que falamos de traição, enfim, mas um dia que ela fica, alguém puxa-lhe o tapete, quer agora voltar na antiga amizade e tudo. Isso tem acontecido aqui no Namíbia, onde vivemos, no país, lá nas universidades, tem acontecido, e até porque o doutor também é docente, e sabemos que as mulheres, quando, por exemplo, aparecem como técnicos médios, o comportamento é um, e depois quando vão para a universidade, é que me parece que depois encontram também outro ambiente, e então o marido, se também não acompanhar a rotina, o desenvolvimento, naturalmente, é que fica pelo caminho. Isso também faz parte da arrogância, petulância, ou como é que podemos caracterizar isso, doutor? Bom, isso faz parte também do comportamento, e em muitos casos fica associado entre comportamento e arrogância, e é bem verdade que esta realidade muitas vezes acontece, não é? E se calhar não é só com as senhoras, mas sim também com os homens. E essa realidade acontece, mas é muito raro para os homens e um pouco mais, se calhar poderíamos assim buscar em termos de percentagem, é difícil dizer 50-50. E há realidades que assim acontecem. A mulher, depois de uma certa formação, atinge um certo nível acadêmico e se calhar pode ser chamado para um determinado cargo, e o marido, onde se calhar que aguentou ela para a sua formação enquanto ele foi fazendo outra vida, se calhar não acompanhou, não é, esse desenvolvimento de formação como a mulher, e então a mulher, desde a altura, o que é que às vezes acontece? Porque a mulher, com esse nível acadêmico e com esse novo cargo, ela pode dizer ao marido algumas exigências. Essa exigência, o marido não vai aceitar. Então, não aceitando essa exigência, ela vai dizer ou eu, ou então, termina por aqui. Em muitos casos acontece isso. E também, muitas vezes, os homens fazem isso também com as mulheres. Não leva o desenvolvimento da mulher em pé de igualdade, mas depois, nessa formação, desse desenvolvimento para atingir um certo nível de patamar, então vai achar que eu, para levar no meio deste onde eu estou do ponto de vista das tuas funções, então devo levar mulher com esse tipo, não é, do nível, e então esquece a mãe dos filhos, vai com a outra nova cara metade, e então muitas vezes tem acontecido. Mas para aqueles que têm outro nível de percepção das coisas, tanto a mulher como o homem, é preciso pensar que de onde nós saímos, de onde nós viemos, para que isso te facilite fazer uma comparação. E que às vezes o novo rumo que você quer levar, ou novos voos, se calhar não vai atingir até o local desejado, chegar no meio desaba. Então vais voltar na relação anterior. E então é bom que, se você quer levar esse desenvolvimento, leva consigo a sua mulher, leva consigo o seu marido. E é função dessa realidade, não ter complexo da sociedade, leva consigo o seu marido, leva consigo a sua mulher. Então a sociedade vai conhecer que a esposa, o esposo do fulano, da fulana é aquele, e vão respeitar. E então isso é que vai fazer com que amanhã, porque vejamos, mesmo que o teu marido e tua mulher não trabalharem, e você trabalha,
mas você também investe na sua mulher, ou você investe no seu marido, as coisas vão funcionar. Porque o marido ou a mulher vai compreender de que, afinal de contas, tanto o marido ou como a esposa está a fazer algo para mim do ponto de vista positivo. E então aí será um lar edificado e até um lar abençoado, porque aí Deus vai olhar que há uma fidelidade, então essa fidelidade deve ser preservada. Muito obrigado. Olha, afinal a arrogância também está conosco nas nossas casas. Para além do que disse o doutor Martinho, também há mulheres que aí em casa procuram humilhar o marido, dar-lhe as costas, agressão psicológica, isso tudo. Mas também faz parte da arrogância. Hoje estamos a falar da figura do chefe arrogante. Nós não queremos citar nomes de ninguém. Estamos a falar do chefe arrogante. Aqueles que governam devem governar o povo no amor à pátria, no amor ao próximo. Nós sabemos e temos acompanhado várias questões desse tipo. A arrogância existe nas igrejas, a arrogância existe nos sobas, a arrogância existe nos tribunais. Juiz para com outros juízes, tem havido também arrogância, nós sabemos disso. Há arrogância também a nível das procuradorias, procuradores com outros procuradores, arrogância, outros obrigam que tens que tomar uma decisão, outro diz, não, eu não vou tomar essa decisão porque está em causa a minha imagem, a minha consciência, e se calhar alguém dizer, não, eu não vou tomar essa posição porque não concordo, então este é perseguido. Mas é um profissional ao serviço do Estado. Então essa arrogância tem existido, portanto, também nas universidades, os decanos, alguns deles querem partidarizar, por exemplo, as universidades, mas há quem diga, não, a universidade é o ponto mais alto da moral de uma sociedade. Então, este professor, este acadêmico, esta personalidade que defende esta posição, também perseguida até exaustão. A nível dos partidos políticos, também encontramos as mesmas lutas, a arrogância, às vezes, acima de tudo, e também encontramos aquilo que a mesma arrogância ainda é sustentada pelo tráfico de influência. Tudo isso existe. Tudo isso acontece em Angola, mas acima de tudo existe uma só palavra. Tudo isto atrasa o processo de desenvolvimento de Angola, conforme disse o doutor Martinho Ganga, que a arrogância não ajuda a crescer este país. A arrogância só atrasa o nosso país, atrasa a consciência, cria o ódio, cria a discórdia, cria, enfim, aquilo que as pessoas não gostam. Doutor, como podemos sair, portanto, da arrogância? É preciso que a sociedade critique o que está mal, para que se corrija este mal e então daí possamos melhorar o que está bem. É verdade que dentro dessas teorias da arrogância, do chefe, eu gosto muito de buscar um bocadinho da teoria do liberalismo. A teoria do liberalismo tem os seus princípios, não é? E dentro desses princípios, por exemplo, um governo limitado, quer dizer, um governo renovável, né? Estamos a falar em termos de propriedade de criação, a questão de cada um aderir à igreja ou ao partido de bem da sua escolha, essa liberdade, né, de religião e, sobretudo, o respeito ao próximo. Então, esses princípios do liberalismo ajudam nós a compreender que as sociedades democráticas atingem rápido desenvolvimento, porque aí nessa liberdade, nesse liberalismo, significa que cada um é livre de exprimir aquilo que sente. Cada um é livre, não é, de dizer que aquilo está errado, mas se o caminho certo é aquele. Mostrar o caminho. Porque também não basta criticar sem mostrar o caminho. Porque se eu critico e estou a dizer não, eu tenho que dizer assim, não, porque o caminho é aquele. E então, essas teorias, se nós alicerçarmos no liberalismo, se nós buscarmos essa realidade, então facilmente que nós vamos atingir o desenvolvimento. E porque o liberalismo não exclui, o liberalismo inclui, porque essa inclusão, todos vão sentir-se satisfeitos, cada um com o seu nível de saber, cada um com o seu nível de experiência, vai naturalmente dar, não é, uma pedra nesse alicerce que queremos erguer. E por outro lado, não basta o conhecimento, é preciso a sabedoria. A sabedoria é o elemento fundamental para qualquer elemento para triunfarmos. Porque com a sabedoria
Antes de tomar qualquer decisão, nós temos que pensar. Como fazer? Será que esse caminho está certo? Esse caminho é o ideal, é o adequado? Então vamos buscar vários elementos do saber. Com esse elemento do saber, então vamos ter a sabedoria, no qual vamos nos conduzir para os objetivos que todos nós queremos almejar, que é o desenvolvimento, para chegarmos lá. Se não houver essa inclusão, nós não tivermos esse princípio do liberalismo, então nós estaríamos a ir no caminho errado. E eu vejo muito sobre esses aspectos, sobre essas matérias, porque dentro da própria matéria do liberalismo, depois vamos encontrar aqueles, não é, que têm, por exemplo, a ideia de Maquiavel, né, que são os realistas, que acham que muitas das vezes os Estados devem criar os elementos coercivos. E então os elementos coercivos são nocivos. Então esse nocivo afugenta outros elementos da sociedade. Afugentando os elementos da sociedade é uma sociedade não coesa. E não havendo coesão, não há desenvolvimento. Então é preciso buscar os elementos fundamentais que há a inclusão. Quando estamos a falar em inclusão, estamos a falar em todos os elementos. Estamos a falar dentro do próprio processo de ensino e aprendizagem. Estamos a falar em todos os elementos sociais, não é? Que envolvem a própria realidade nossa. E é nesse sentido que a questão da democratização, alicerçada na base do liberalismo, deve atingir todas as instituições. Estamos a falar do ensino superior, estamos a falar dos tribunais, como disse o senhor jornalista, estamos a falar em todo, mesmo qualquer empresas privadas. Tem que haver o princípio do liberalismo, o princípio da democraticidade. Porque se não haver, então vamos afugentar a alguns que deveriam também dar o seu saber para naturalmente atingirmos certo nível de desenvolvimento. Ou começarmos naturalmente a alicerçar-se os níveis de desenvolvimento. Muito obrigado, Dr. Martinho Ganga. Olha, o nosso povo às vezes sofre por falta de conhecimento. Então buscai o conhecimento todos os dias para que possamos nos libertar então da arrogância que nos pode ser imposta. A única resposta é esta. Como disse o Dr. Martinho Ganga, buscar o conhecimento. Pois o homem, o conhecimento, sabe quanto é que ele deve agir, porque toda ação tem que ter resposta. E é mesmo isso que Jesus Cristo também já disse. Buscai sempre. Pois o nosso povo sofre por falta de conhecimento. E você, para ser um homem que fala a verdade, tens que ter o conhecimento. Porque a verdade dói, lá onde você toca, dói, e também essa doer também vai produzir desenvolvimento, que é a libertação. Liberta. Então a verdade dói, mas liberta. O que estamos a falar aqui, muita gente não gosta. Aqueles que são arrogantes não gostam. Os arrogantes estão em todo sítio. Há quem diga, não, aqui na esquadra policial, aqui isso aqui é castrense, aqui não pode haver democraticidade, não pode haver... Não. A Polícia Nacional, a sociedade democrática tem um perfil. Você não pode, na unidade, chamar um agente da polícia, embora ele é seu subordinado, de cão, macaco. Não pode fazer isso. Portanto, essa arrogância não pode funcionar, porque ele é instrumento do Estado. Você está ao serviço do Estado, ele também está ao serviço do Estado. Só que um é chefe e o outro é subordinado. Agora, castrense não significa dizer que você, arrogantemente, você deve fazer tudo o que você faz. Porque é na esquadra, porque é no quartel. Não, tem que haver balizas. E é preciso que os angolanos se oponham a esse tipo de comportamento para que tenhamos um bom país para viver. Se todos nós buscarmos o conhecimento, como disse o Dr. Ganga, e também aplicarmos na prática na nossa vida real, eu acredito que teremos um país muito bom para a gente viver. Dr. Ganga, tem mais aqui alguns minutos ainda para falar para este nosso auditório, pois o nosso povo gosta muito desse espaço, historiador. Dr. Ganga, nós encontramos arrogância hoje quase que em toda parte da esfera, quer social, política, econômica. A nível dos partidos políticos também encontramos dirigentes e que, ao fim e ao cabo, não são dirigentes, são mesmo chefes, muito arrogantes. E os militantes, os dirigentes, então, devem aceitar esse tipo de arrogância. Nas esquadras policiais encontramos comandantes arrogantes, nas unidades militares encontramos chefes arrogantes, mas arrogância, será que alguém ganha alguma coisa com arrogância?
Não, com arrogância não se ganha nada. Com arrogância não se ganha nada, pelo contrário, perde-se. Mas agora, tanto esse serviço, né? O senhor já acabou de citar, naturalmente uns, não é? Porque nós temos que perceber, nós viemos de uma república, não é? Que era ditatorial, por isso não podemos fugir, não é? Essa era a nossa Constituição, não havia direito à manifestação. Então, muitos desses chefes vêm já daquela época. E então eles pensam que ainda é com aquela metodologia que devemos trabalhar, é com aquela arrogância que devemos trabalhar. Mas sim, hoje, buscando a realidade da nossa Constituição, nesse princípio, não é, da democratização do país, então é preciso que também as instituições, seja elas de Castrense, seja elas, não é, de outro âmbito, então devem pensar que o respeito aos direitos fundamentais do cidadão deve estar em primeiro lugar. Quando nós soubermos que cada cidadão tem um direito, então mesmo sendo ele preso, deve ser respeitado, no sentido de que se respeitar estamos a falar os direitos fundamentais do cidadão, e em que muitas das vezes pensa que quando esse indivíduo está preso é como se tivesse o mundo acabado. Não, porque nós temos que perceber, mesmo eu sendo agente da ordem, não é? E até mesmo agente da instituição prisional, se eu também cometer um erro, vou estar igual a um recluso. Então é nessa perspectiva que temos que ter em conta, não é? a essa gente que trabalha nesses serviços, que devem, sobretudo, cultivar-se, e nós, é uma questão que não deixo no ar, buscando um bocado a realidade da nossa Constituição, procurar aquilo que eu já dizia, a matéria dos princípios do liberalismo, então vamos compreender a realidade de como a sociedade deve caminhar. E por outro lado, é só nós buscarmos um pouco, não é? O princípio do liberalismo que nasceu na própria Inglaterra, o liberalismo depois de atingir a Europa. Como é que a Europa deu o salto qualitativo no seu desenvolvimento? Estamos a falar da Europa Ocidental. Então, mesmo a própria Revolução Americana baseou-se nos princípios do liberalismo. Então, tudo isso, partindo desse princípio, isso é que congrega. Por isso é que, se olhar desse princípio de congregar, por isso é que a América se tornou nação forte como é, porque congregou todos aqueles que vieram, não é? Porque quem fez forte a nação americana não é os ingleses só que lá foram, mas sim todos aqueles que tinham o direito de lá viver, com sua sabedoria, deram o desenvolvimento, não é, na própria sociedade americana. Então, aqui só vou guardar aqui o princípio do liberalismo, que alicerça a democracia. E então é com a democraticidade que a sociedade atinge o desenvolvimento. Porque a ditadura é mentira, não nos traz desenvolvimento. O exemplo que nós podemos tirar: a Coreia do Norte não é desenvolvida. As pessoas pensam que quando aparece aquele senhor a rir, quando faz o teste das armas nucleares, sei lá, aquele ministro de qualquer coisa, pensa que a Coreia está desenvolvida. Não, a Coreia nessa altura corre o risco de ter uma penúria alimentar. Então, quando você não tem segurança alimentar, tem desenvolvimento? Não tens. Então, é essa questão que as pessoas... É preciso buscar a realidade de várias nações para que nós tenhamos, não é, o conhecimento, e é a partir desse conhecimento que vamos dizer o seguinte: então, nós também podemos começar a erguer a nossa nação dentro do princípio alicerçada no liberalismo, sobretudo baseada na democratização das instituições. Porque é aí onde vamos ter em conta que todos vamos rever no trabalho único que leva o nosso desenvolvimento. Fora disso, é mentira. Vamos ficar sempre nas inclusões. Esse falou, esse diz, porque mesmo nos partidos políticos, se não houver essa democratização, ainda mais, é nas lideranças, mesmo nos partidos políticos, enfim, em outras instituições, nós nunca podemos ter medo do nosso subordinado, pensando que o subordinado não é aquele que vem com o interesse de mostrar aquilo que ele sabe, pensando que vai nos substituir. Pelo contrário, nós devemos procurar ele mais próximo, para no sentido de ser o mais próximo colaborador e trabalharmos juntos. E mesmo amanhã, quando nós sairmos, eu ter confiança de que deixei aquele indivíduo, pode levar ao porto o barco a um bom porto. Então, é a mesma coisa nas instituições, tanto elas universidades, enfim. Então, todo aquele indivíduo que mostra saber, nós não podemos ter o medo dele. Não podemos ter o medo. Pelo contrário, devemos puxar, trabalhar com ele, ganhar a experiência, no sentido que ele, amanhã mesmo nós não estivermos, ele vai executar o trabalho conforme deveria ser.
Então, como por exemplo, muitas vezes vejo em algumas instituições, quando o chefe vê, não é, o seu subordinado com umas certas ideias que podem ser válidas, ele considera como um desafio. Então ele cria o entrave, cria a barreira, cria todas as condições possíveis para o afastar. Então muitas das vezes encontramos instituições que não têm o substituto, porque o chefe afastou aquele que ontem deveria hoje ser o seu substituto direito, porque tem medo de serem substituídos. O chefe não pode ter medo. Aliás, o chefe é que tem medo, o líder não tem medo, porque ele sabe que eu posso passar, amanhã vir outra pessoa e fazer o mesmo trabalho. Ou se calhar fazer melhor do que eu. É assim que as coisas devem funcionar. Olha, ouviram? Quem fala assim não é mestre, é maestro. Portanto, uma aula pedagógica. Nós somos o Namib, fala a verdade, deste Mangolé, patrocínio da OCISA. Se quiser também podemos dizer que é a Open Society. E nós vamos dar então 30 minutos. Não, 30 segundos, me corrigiu aí o nosso amigo aí, Fonseca, para o doutor poder esgrimir tudo. Mas nós queríamos dizer o seguinte, o chefe não vai em lado algum, mas o líder sim, disse o doutor Ganga. Por isso mesmo vocês procurem ser líderes e não ser chefes. Os nomearam como diretores, como governadores, como ministros. Então lá no vosso local de trabalho, façam com que vocês passem a ser agora líderes, conhecer bem as pessoas com que você trabalha, as suas dificuldades, a ansiedade do povo, buscar cada vez mais o conhecimento e compreendam o que este povo é. Então não conflituem só. Doutor Ganga, a minha última pergunta é, em janeiro deste ano, nós fizemos um périplo pela região sul de Angola. Estivemos no Cunene, estivemos na Cainda, Cangandala, por aí além, e nós constatamos que a fome estava iminente. E meses depois, houve, enfim, relatos, alguns constatados, pessoas que morreram. Mas as autoridades governamentais da região sul, quase que nenhuma delas assumiu ter morrido alguém à fome. E ontem mesmo, ainda ouvimos, pela Voz da América, o padre Gaudêncio Yaculeng, um sacerdote ao serviço do povo na província do Cunene, a dizer que morreram pessoas. Ele visitou esta área, morreram pessoas e outras pessoas estão agora, mais uma vez, a atravessar o Cunene para a Namíbia, à procura fugindo da fome. E nós constatamos, o William Toné esteve também conosco no Cunene, e na Caama encontramos o campo onde estão concentradas as crianças que vieram da Namíbia, tinham fugido da Namíbia, da Angola para a Namíbia, foram repescadas e vieram para aqui. E nós constatamos 10 pessoas que morreram, mas o governo do Cunene nunca fez menção a isso, mas estão a morrer pessoas. Mas esta forma de pessoas morrem e ninguém assume, as pessoas enterram os seus entes queridos que morreram por causa da fome, mas ninguém quer assumir. É arrogância, é a boa governação. Como que você pode caracterizar isso? Bom, eu caracterizo como má governação, porque o governo é aquele que ama o seu povo. Aquele que ama o seu povo preocupa-se com qual a dificuldade que o povo atravessa. Essa é a realidade. Nós também andamos muito pelo sul de Angola, nessas 3 províncias, o Namíbia, o Huila e o Cunene. Fomos até nas zonas recônditas. Infelizmente, nós encontramos pessoas em que muitas vezes passaram a noites sem comer nada. A única coisa que eles têm é beber água morna para manter o estômago, aliviar o estômago, podemos assim dizer, com água morna. E em muitos casos, nas zonas onde tem múcua, vão buscar os caroços de múcua, partir, torrar e então servir de alimento. Enfim, e outros tubérculos. Isso é a realidade do país, aqui na região sul. Então, isto, se olharmos nessa perspectiva, estamos perante um governo arrogante. Isso não é mentira. Aliás, temos o padre Pio Akusanga, que tem publicado muitas coisas na região dos Gambos. Enfim, nós passamos por essas zonas todas. E hoje, você circulando por essa estrada que vai para o Cunene,
é triste, porque crianças de 3 anos também estão à beira da estrada a pedir 50 kwanza para comprar pão. Em todo o sítio. Você para, aquela zona do Chioco, no banco, vai até lá na Chibia, aquelas praças, tudo você encontra crianças de 3 anos também a pedirem. Quer dizer, basta saber andar, sabe que tem que ir junto à estrada para ver se cai qualquer coisa. Então essa é a realidade que nós temos. Mas e veja, não é? Quando a Igreja Católica referiu-se sobre essa questão do estado de emergência da região sul, até hoje, não é? Surgiu vozes contra e há pessoas a morrerem, e eu não estou a ver nenhum, não é? Não estou a sentir isto relativamente em termos do que o governo está nessa altura a pretender fazer. Temos de acudir a essas populações. E esse silêncio, este vazio, a não reação do governo, das estruturas, das entidades centrais em relação, portanto, a esta fome que está a matar pessoas, preocupa os angolanos ou não? Não sei, acho que eu, por exemplo, eu como angolano me sinto preocupante porque eu vejo que, não é? Nesta altura, a única coisa que eu vejo que o governo devia fazer é a importação de comida, trazer comida, ainda que paralisasse as obras. O mais sagrado é a vida. Então, se é essa população que nós queremos que viva, então é essa população que nós devemos, não é, primeiro acudir até que a situação de produção nossa, não é, se restabeleça, e só assim que vamos retomar as obras que aqui estão. Isso é verdade. Ninguém come betão. Ninguém come cimento, ninguém come asfalto. O povo precisa de comida. As pessoas que nessa altura poderão ouvir, não é, essa minha voz, estou a falar. Quem quiser vá para o interior para sentir a verdade da fome. Um dos elementos da nossa realidade é os nossos governantes aceitam muito ser ludibriados a governação local. Lá na comuna, lá no município, não levam nas zonas recônditas onde podem encontrar pessoas a passar mal. E vão buscar aquelas pessoas que, se calhar, têm um pouco, e são esses que o governo vai, ou o governador, ou qualquer entidade do governo vai visitar, está tudo bem. Mas a realidade está lá nas zonas rurais, porque aqui não choveu. E hoje, se nós olharmos a realidade do nosso país, aqui na região sul, o único rio que sobrou ainda com água é o Cunene, tirando lá o Cuvango do outro lado. Mas aqui se vão buscar rios a partir de Benguela para cá, tirando o rio Catumbeira para cá, o rio que nessa altura, de Quilenques para Caluquempe, Cacula, Matala tem o rio Cunene, mas antes da Matala tem aí o Quipungo. O rio que é o único nessa altura que passa entre, depois do rio, depois de Caconta para cá, o único rio que você encontra é o rio que tem caudal. Mas hoje esse rio já não tem quase água. Até aqui quase atingir a Foz, não é? Onde desagua no rio Cunene, já não chega água, já não chega. Então quer dizer que essa zona toda está seca. Se a chuva não cair durante esse mês, vai haver catástrofes. Muita gente vai morrer. Mas é preciso que o governo tome conta dessa situação. E quem ouvir essa minha voz a falar, vai dizer que eu estou a especular, é agitador, enfim, tudo, todos os nomes poderão sair. Mas é bem verdade que a realidade vai ser catástrofe, se caso não cair chuva durante esse mês de novembro. A situação vai piorar. Lá para janeiro já não vamos chegar. Vamos dizer o seguinte, vamos encontrar muitas mortes. Se não haver uma questão de emergencial, para que essa zona seja abastecida com comida. Não é aquele de entregar 2, 3 quilos nas pessoas, não. Com comida, sacos. Estamos a falar arroz, fubá e outros elementos suficientes para a alimentação. Não é preciso que o governo, nessa altura, deveria tomar providência de importação de comida. Se calhar aqui no nosso porto poderia estar aqui uns 3 navios, como naqueles tempos, né? Mas não me deixa saudade, porque afinal naquele tempo só dependíamos das importações, ao invés de nós produzirmos. Hoje lá vão 19 anos de paz, não é? Naquela altura, naquela época da guerra, poderíamos ter sim, mas era preciso criar estratégia. As províncias de Benguela, o seu litoral, o Namibe, não tinham guerra, era suficiente para dizer assim, criarmos campo para a agricultura. Era possível, porque nós não tínhamos ainda essas secas cíclicas. Mas nessa altura,
o governo deve sim importar comida para essas 3 províncias. Deve-se ouvir o povo. O chefe que não ouve o povo, o governante que não ouve o povo, no mínimo dos mínimos, é chefe arrogante. Sim, aí concluímos, naturalmente, que se não ouve o povo, se ele governa para o povo, então deve ser o mais flexível possível, não deve ser arrogante. Mas ele deve saber a realidade do seu povo, as dificuldades do seu povo. Esse é que é líder. Agora, o chefe que não ouve as dificuldades do seu povo, não percebe a realidade do seu povo, então essa é a característica dos arrogantes. Muito obrigado a todos. Nós vamos terminar então com este Mongolê Fala a Verdade às quartas-feiras, edição de 3 de novembro de 2021. Hoje é 3, hoje é dia 4. Hoje é 4 de novembro, ainda estamos com a data de ontem, o dia que o nosso amigo Jacinto Chipa nos deixou. Talvez esse sentimento que ainda temos. Hoje são 4 de novembro e o nosso convidado foi efetivamente o nosso historiador, Dr. Martinho Jamba Ganga. Ele é secretário provincial do Simprof na província do Namibe e tem dado conta do recado. Ele é um grande promotor da democraticidade e também um defensor acérrimo dos direitos humanos na província do Namibe. Dr. Jamba, Dr. Ganga, Dr. Martinho, nosso amigo, nós agradecemos o imenso. Quero deixar alguma palavra para todos aqueles que nos acompanham neste live. Bom, para aqueles que nos acompanham neste momento, espero que, da minha abordagem, mas eu apelo sobretudo, leiam os princípios do liberalismo. Vai cultivar naturalmente e compreenderão as sociedades com regimes democráticos. E esse é o meu apelo que eu deixo para aqueles que gostam de fazer leitura. E então, se fazer leitura, terão o seu contributo valioso para qualquer esfera onde estiverem integrados. Muito obrigado, Dr. Jamba. Nós ficamos satisfeitos com a sua presença e volte mais vezes aqui para dar também uma lição de moral a estes nossos companheiros, os chefes arrogantes. Não ao chefe arrogante, mas sim a líderes comunitários, líderes do povo. A isso sim. Muito obrigado a todos. Estamos juntos. Mongolê Fala a Verdade.